Capítulo 13. Memória-trabalho. Inquestionavelmente, cada pessoa tem sua própria psicologia particular, isto é irrebatível, incontrovertível, irrefutável. Desafortunadamente, as pessoas nunca pensam nisto e muitos nem o aceitam, porque se acham aprisionados na mente sensorial. Qualquer um admite a realidade do corpo físico, porque pode vê-lo e apalpá-lo, porém, a psicologia é questão distinta, não é perceptível para os 5 sentidos e, por isto, a tendência geral é rechaçá-la ou simplesmente subestimá-la e depreciá-la, qualificando-a de algo sem importância. Indubitavelmente, quando alguém começa a auto-observar-se é sinal inequívoco de que aceitou a tremenda realidade de sua própria psicologia. É claro que ninguém tentaria auto-observar-se se não encontrasse antes um motivo fundamental. Obviamente, quem inicia a auto-observação converte-se num sujeito muito diferente dos demais, de fato indica a possibilidade de uma mudança. Desafortunadamente, as pessoas não querem mudar, contentam-se com o estado em que vivem. Causa dor ver como as pessoas nascem, crescem, reproduzem-se como bestas, sofrem o indizível e morrem sem saber porquê. Mudar é algo fundamental, porém, isto é impossível se não se inicia a auto-observação psicológica. É necessário começar a ver-se a si mesmo com o propósito de autoconhecer-se, pois, na verdade, o humanoide racional não se conhece a si mesmo. Quando descobrimos um defeito psicológico de fato damos um grande passo, porque isto nos permitirá estudá-lo e até eliminá-lo radicalmente. Em verdade, nossos defeitos psicológicos são inumeráveis, ainda que tivéssemos 1000 línguas para falar, não conseguiríamos numerá-los totalmente. O grave de tudo isto é que não sabemos medir o espantoso realismo de qualquer defeito. Sempre o vemos de forma vã, sem pôr-lhe a devida atenção, vemos como algo sem importância. Quando aceitamos a doutrina dos muitos e entendemos o cru realismo dos 7 demônios que Jesus, o Cristo, tirou do corpo de Maria Madalena, ostensivelmente, nosso modo de pensar, com respeito aos defeitos psicológicos, sofre uma mudança fundamental. Não é demais afirmar, de forma enfática, que a doutrina dos muitos é de origem tibetana e gnóstica em 100%. Na verdade, não é nada agradável saber que dentro de nossa pessoa vivem centenas e milhares de pessoas psicológicas. Cada defeito psicológico é uma pessoa diferente, existindo dentro de nós mesmos aqui e agora. Os 7 demônios que o grande Mestre Jesus, o Cristo, expulsou do corpo de Maria Madalena, são os 7 pecados capitais: ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça e gula. Naturalmente, cada um destes demônios, em separado, é cabeça de legião. No Velho Egito dos faraós, o iniciado deveria eliminar, de sua natureza interior, os demônios vermelhos de Sete, se é que quisesse lograr o despertar da consciência. Visto o realismo dos defeitos psicológicos, o aspirante deseja mudar, não quer continuar no estado em que vive, com tanta gente metida dentro de sua psique e, então, inicia a auto-observação. À medida que nós progredimos no trabalho interior, podemos verificar, por nós mesmos, um ordenamento muito interessante no sistema de eliminação. Assombramo-nos quando descobrimos ordem no trabalho relacionado com a eliminação dos múltiplos agregados psíquicos que personificam os nossos erros. O interessante de tudo isto é que tal ordem, na eliminação de defeitos, se realiza de forma gradativa e se processa de acordo com a dialética da consciência. Nunca, jamais, poderia a dialética raciocinativa superar o formidável labor da dialética da consciência.
Os fatos nos vão demonstrando que o ordenamento psicológico, no trabalho da eliminação dos defeitos, é estabelecido por nosso próprio ser interior profundo. Devemos esclarecer que existe uma diferença radical entre o ego e o ser. O eu jamais poderia estabelecer ordem em questões psicológicas, pois ele, em si mesmo, é o resultado da desordem. Só o ser tem o poder para estabelecer a ordem em nossa psique. O ser é o ser. A razão de ser do ser é o mesmo ser. O ordenamento no trabalho de auto-observação, julgamento e eliminação de nossos agregados psíquicos, vai sendo evidenciado pelo sentido judicioso da auto-observação psicológica. Em todos os seres humanos acha-se o sentido da auto-observação psicológica em estado latente, mas se desenvolve, de forma gradativa, à medida em que o vamos usando. Tal sentido nos permite perceber, diretamente, e não mediante simples associações intelectuais, os diversos eus que vivem dentro de nossa psique. Esta questão de extrapercepções sensoriais começa a ser estudada no terreno da parapsicologia e, de fato, foi demonstrada em múltiplos experimentos que se têm realizado, judiciosamente, através do tempo e sobre os quais existe muita documentação. Aqueles que negam a realidade das extrapercepções sensoriais são ignorantes em 100%, velhacos do intelecto, embotelhados na mente sensual. No entanto, o sentido da auto-observação psicológica é algo mais profundo, vai muito além dos simples enunciados parapsicológicos, permite-nos a auto-observação íntima e a plena verificação do tremendo realismo subjetivo de nossos diversos agregados. O ordenamento sucessivo das diversas partes do trabalho relacionadas com o tema tão grave da eliminação dos agregados psicológicos, permite-nos inferir uma memória-trabalho muito interessante e até muito útil na questão do desenvolvimento interior. Esta memória-trabalho, se bem que é certo que nos pode dar diferentes fotografias psicológicas das diversas etapas da vida passada, juntadas na sua totalidade, trariam à nossa imaginação uma estampa viva, e, até repugnante, do que fomos antes de iniciar o trabalho psicotransformista radical. Não há dúvida de que jamais desejaríamos regressar a essa horrorosa figura, viva representação do que fomos. Deste ponto de vista, tal fotografia psicológica resultaria útil como meio de confrontação entre o presente transformado e um passado regressivo, rançoso, torpe e desgraçado. A memória-trabalho escreve-se sempre à base de sucessivos eventos psicológicos registrados pelo Centro de Auto-Observação Psicológica. Existem, em nossa psique, elementos indesejáveis que nem remotamente suspeitamos. Que um homem honrado, incapaz jamais de tomar nada alheio, honorável e digno de toda honra, descubra, de forma insólita, uma série de eus ladrões habitando nas zonas mais profundas de sua própria psique, é algo espantoso, mas não impossível. Que uma magnífica esposa, cheia de grandes virtudes, ou uma donzela de grande espiritualidade e educação magnífica, mediante o sentido da auto-observação psicológica descubra, de forma inusitada, que em sua psique íntima vive um grupo de eus prostitutas, resulta repugnante e até inaceitável para o centro intelectual ou o sentido moral de qualquer cidadão, mas tudo isso é possível dentro do terreno da auto-observação psicológica.